tarde. Antes de mais, obrigada a Alexandre Cortês e à Mostra de Artes da Palavra, ao Festival Mapa em Oeiras. Tenho o prazer de estar aqui ladeada pelo Henrique Amaro e pelo Pedro Félix. Obrigada por terem aceitado este convite, assim, em cima da hora e de forma improvisada até. O Henrique, penso que todos sabemos que é um reconhecido divulgador da música portuguesa, é um enorme colecionador, tem sido uma figura central para muitos músicos e pessoas ligadas à história da música portuguesa. É radialista na Antena 3, já teve vários programas de televisão e continua sempre a pesquisar, a descobrir e a divulgar e a ter este papel enorme neste arquivo da nossa música. O Pedro é coordenador do Arquivo Nacional do Som, antropólogo, etnomusicólogo, tem sido responsável pela organização de vários arquivos privados, tem feito um trabalho notável de recolha, digitalização e coleção de arquivos fonográficos. E eu começava precisamente por aqui, porque acho que este é o vosso grande ponto em comum, entre muitas outras coisas, que é precisamente esta urgência de arquivar e de colecionar e divulgar também, que é uma forma também de estar continuamente apaixonado por aquilo que se faz e que se procura. E gostava de falar convosco sobre esta questão do arquivo, da importância do arquivo na construção do património e da identidade de um país, e como é que vocês esperam que o arquivo evolua daqui para a frente, digamos assim. O meu guru é o Pedro. Disparado. Não, mas posso pegar, se calhar até por uma abordagem mais abstrata e um bocado prévia a todo este processo. A ideia de arquivo, enquanto conceito, deverá ser separado do termo arquivo enquanto instituição, enquanto entidade que guarda. Eventualmente agora, se calhar interessa aqui referirmos enquanto conceito, enquanto noção de registar, de fixar, de preservar e de guardar uma memória que corresponda a uma realidade que é evanescente, que acontece no momento e que se dissolve no tempo, que ao fim e ao cabo são vibrações de partículas no ar que nós percebemos como som. No momento em que passamos a poder registar o som, passamos também, efetivamente, a poder guardá-lo, preservá-lo e ouvi-lo fora daquele contexto, daquele momento, daquele espaço e tempo específico. E isto é uma mudança muito grande. E rapidamente, bom, a patente da gravação de som é de 1877. Em 1899 aparece o primeiro arquivo de som. Portanto, foi uma preocupação muito rápida. Muito depressa as pessoas perceberam que era fundamental preservar, guardar e para poder regressar àquele som que estava fixo num qualquer suporte. E, portanto, desde aí há uma história muito longa, da qual a rádio também faz parte. É a primeira vez, por exemplo, em Portugal que se falou da necessidade de um arquivo de sons, foi precisamente a propósito da rádio, quando a emissora nacional, em 1935, é instituída. Logo aí surgiu como principal desígnio, ou como um dos desígnios, a constituição de um arquivo. Por N motivos, que isso quase justificaria um congresso só sobre isso. Nunca se concretizou. O que aconteceu, a entidade foi dotada sobretudo de uma fonoteca, discos que serviam para a emissão. Obviamente que manteve em registro, preservou gravações daqueles eventos que considerava que eram importantes, a alocução de um primeiro-ministro, a visita de um chefe de Estado, mas, por exemplo, todo um conjunto de outros eventos sonoros acabaram por não ser gravados, ou foram gravados e depois desgravados e gravados por cima, o que é normal numa rádio, não é? E pronto, é uma história muito longa que agora, basicamente, vemos começar a ver, digamos assim, um fim,
que se vai concretizar precisamente na instituição de um arquivo que tem a valência de ser estatal, porque importa, há obrigações legais associadas aos documentos sonoros, que é uma coisa que normalmente nós não pensamos. Bom, sabemos que a nossa declaração das finanças é um documento que tem um valor legal e que é preservada, a nossa certidão de nascimento, um contrato, pronto, sabemos essas implicações legais, porque é a nossa vida, é o nosso dia-a-dia. Se calhar não pensamos que os documentos sonoros também têm, alguns deles têm obrigações legais de preservação. E, portanto, é tudo isso que é preciso agora pôr em prática, e acho que estamos no bom caminho. Henrique, a tua coleção e o teu arquivo vai para o lado do registro fonográfico, vai muito também para livros, bilhetes, quando ainda se imprimiam bilhetes, toda uma imagem. Sim, parte sempre de um princípio que é um gosto pessoal. A mim não me interessa a quantidade, não me interessa o conhecimento enciclopédico. Não é uma coisa que me mova. Não me interessa ter documentos dos quais eu não vou fazer uso. E a minha perspectiva, quer dizer, pode-se chamar... Assim, a partir de uma determinada altura foi um arquivo. Quer dizer, começo a olhar para ele como um arquivo. Não é quase como uma arca de Noé. Se alguma coisa acontecer, eu tenho aqui esta cópia. E eu parto sempre de uma perspectiva de utilização individual, mas também gosto de tudo aquilo que é meu é partilhável. A rádio e o trabalho que eu tenho na rádio e que qualquer divulgador tem, há a noção sempre do outro. Eu não quero aquilo como um tesouro pessoal, o meu tesouro. É o meu tesouro que está disponível para os outros. São ferramentas para que os outros possam trabalhar. E interessa-me muito... eu comecei a ter esse cuidado com as entrevistas que faço na rádio, etc., em guardá-las. Apetece-me muito... Tenho o gosto em fixar momentos, ouvir as histórias das pessoas e que essas histórias não se diluam, não fiquem dissolvidas. A rádio, durante muitos anos, teve esse lado, diferente da imprensa, por exemplo, tinha esse lado efêmero. As coisas aconteciam, e a própria televisão. Não é? As coisas aconteciam, quem chegava... Eu lembro-me de ir para casa a correr para ver o Pop-Off. E se chegava 10 minutos depois já não via nada, não é? Hoje não, tudo está minimamente disponível. A própria rádio tornou-se menos efêmera. Eu posso ouvir a entrevista que fiz há 4 anos atrás. Mas tenho sempre essa lógica de fixa, além de serem ferramentas para o meu trabalho, serem ferramentas que estão ao dispor dos outros. E muito esse cuidado em fixar momentos, porque apesar de toda a era tecnológica onde vivemos, há muitas pessoas que não estão cartografadas e que fazem parte do nosso património. Parece incrível, mas há uma multiplicidade de músicos, de jornalistas, que quando tu queres partir para um trabalho há poucos dados sobre esses registros. Eu tive, por exemplo, estou a acabar um livro de bilhetes de concertos em Portugal. E tive uma dificuldade, dei por mim a ser quase um Sherlock Holmes dos bilhetes de concertos. Porque tu tens, sei lá, durante algumas décadas havia regras onde os bilhetes de concertos tinham data, hora, local e ano. Estavam fixos no tempo. Há outros onde aparece o dia e o preço do bilhete, muitas vezes. Não sabes onde aconteceu, em que dia aconteceu, e quando partes nesse tipo de investigação, quase tem que ser algo realmente profundo, porque os dados mesmo na internet não são assim tantos. Na imprensa, às vezes, não foram fixos no tempo. São a única coisa que resta é o testemunho oral de quem viu, ou pessoal, e não existe mais nada. É quase impossível. Portanto, interessa-me muito que eu saber que os Clash vieram a Cascais. Pronto, estamos a falar de um nome fácil. Aconteceu em Cascais no dia 11 de outubro de 82. É isso que me move. Não sou um omnívoro, como o Pacheco Pereira é, como a efêmera é, não é? Que ele se considera um omnívoro. Não é isso não é tanto isso, não é definitivamente isso que me move. Portanto,
porque gosto de recolher informação, uma informação com a qual eu tenho uma afinidade pessoal ou de gosto. E uma ideia de arquivo, acho que essas coisas se devem, não são prioritárias. Um arquivo tem que ser uma coisa mais alargada. O meu é o particular, muito focado, mais até do que a ideia do vinil. Muitas vezes o que me move hoje já nem é isso, já é ir em busca da primeira gravação daquele grupo, daquela cassete que ficou perdida, daquele disco que foi gravado em 79, mas que por razões de falhas editoriais, incapacidade financeira, não foi fixo no tempo, não passou a um formato comercializável e fosse multiplicado e chegasse à casa das pessoas. Portanto, interessa muito isso para que, se um dia for necessário, há uma pessoa que o tem e que está disponível. É isso que me move. De certa forma, essa questão de agora as tecnologias permitirem fixar no tempo algo que antes era efêmero, é uma democratização desses materiais. Há uma certa democratização que eu também acho que é uma característica da rádio, se calhar em comparação com os outros mídias, no sentido em que, por exemplo, um ouvinte de rádio não tem necessariamente que ser alfabetizado, por exemplo. Um leitor tem que ser. Ou a rádio vai direto à casa das pessoas, ou ao carro das pessoas, à cozinha das pessoas, vai ter diretamente com os ouvintes, não é? E a noção de ouvinte também é continuamente repetida na rádio. Tu achas, e a tua voz sendo uma voz, e estamos aqui num festival da palavra, seja ela escrita ou falada, mas neste caso falada, tu achas que a tua voz, que é uma voz amplamente reconhecida por muitas pessoas, chega diretamente, ou seja, há uma espécie de criação de afeto quase intimista, que tem a ver com essa parte sónica, com a tua voz, que tem a ver com essa... Eu acho que se diluiu. Até diria, para bem de todos nós, diluiu-se. Isto é, porquê? Havia uma espécie de uma sacralização, de um respeito... Repara, eu creio que nos anos 60, talvez nos anos 70 ainda, mas nos anos 50, 60, quem lia as notícias não era quem escrevia. Eu podia ser muito bom a escrever, mas era muito mau na oralidade. E então havia quem escrevia e o locutor que lia as notícias. Isso, pronto, ao longo dos tempos foi... Eu fui criado numa ideia de rádio onde a ideia de voz, da invisibilidade do locutor de rádio, o locutor de rádio era quem era visível, eram as pessoas que iam para a televisão, não é? Nós não conhecíamos a cara das pessoas que faziam rádio. Era uma coisa muito... Portanto, havia a construção ali de uma personagem que nós não sabíamos se era gordo, se era feio, se era baixo, se era alto, etc. Isso se foi diluindo. A questão da própria a relação com a voz, eu acho que também se foi... Hoje em dia há, se calhar, a partir do momento que acaba com aquela ideia de profissão, muitas vezes perguntam a sua profissão... Eu, quando digo locutor de rádio, parece que fico mais velho do que sou. É? O locutor de rádio é aquela velha ideia do... Quando se passa de locutor de rádio para animador de rádio, é quase o final dessa envolvência com a voz. Eu acho que hoje acho que isso se perdeu. E acho que para bem, porquê? O facto de... E vou-te dar, por exemplo... Custa-me falar em nomes, mas vou-te dar um exemplo de um excelente comunicador, um excelente jornalista, que não é reconhecido por ter uma grande voz. Por exemplo, Sena Santos. Não tem a voz do Adelino Gomes, não tem a voz de outras, como eu não tenho, a do António Sérgio, como... Entendes? Mas isso não impede que uma pessoa não tenha as suas ideias e não seja capaz de as transmitir oralmente. Portanto, eu acho que essa ideia da envolvência do ouvinte com determinada voz, eu acho que se diluiu por completo nos últimos anos. Não quer dizer que não tenha o seu valor, mas a mim interessa-me mais, quando me perguntam, é preciso ter... Não. Interessa é teres algo para dizer.
não é? Não é tanto a questão do teu grave ou do teu médio estar no sítio. Depende dos ouvintes, não é? Se vai condicionar, calculo que sim. Pois. Calculo que sim. Nós somos muitas vezes, já pode ver uma pessoa que diz um chorrilho de vulgaridades, mas aquele tipo de voz nos leva a soa bem e leva a ter crédito. E há outra que possivelmente tem um discurso mais rico e que tem uma voz mais pobre e se calhar não é tão credível. Uhum. Pedro. Já agora, Diz. não resisto. Há que pensar que a rádio também mudou muito, não é? E se calhar, Henrique, acabas por vir também numa tradição, não é? Que agora tem tendência. Eu vejo a rádio atualmente com a emergência dos animadores, que muitos deles até vêm de programas de televisão. E a própria rádio acaba por se adaptar a uma realidade audiovisual estranha, que nós deixamos de ter a rádio e passamos a ter uma transmissão online, às vezes até a partir do próprio estúdio, em que estão as pessoas ao microfone e, portanto, o corpo passa a existir um corpo associado à voz. Que é uma coisa, bom, da nossa proveta idade, podemos dizer que é uma coisa relativamente recente, e é. No entanto, na rádio também é importante distinguir uma coisa que se calhar agora tem tendência eventualmente a desaparecer, que é, e vamos esquecer as rádios que são só retransmissores de uma emissão, não é? As rádios que têm um programa próprio têm sobretudo um programa de continuidade e de animação com as notícias de hora a hora ou de meia hora. Cada vez há menos programas de autor. E, por exemplo, no teu caso, sempre tiveste uma presença enquanto um programa de autor. Ou seja, além de uma playlist ou de um desígnio qualquer, há ali uma vontade de comunicar um conjunto de materiais, verbais e musicais, que tem um propósito, se tu quiseres, para fazermos uma analogia, uma certa curadoria. Acho que nem se deve usar, não é uma analogia, é de facto uma curadoria. É isso, é uma curadoria. E nesse sentido, ainda existe. O que me assusta, de certa forma, da minha perspectiva de velho, digamos assim, é que cada vez menos existam menos programas de autor. E até rádios com pergaminhos, pura e simplesmente, sei lá, as pessoas se calhar nem se lembram, mas eventualmente há rádios como a Rádio Francesa que têm dezenas e dezenas e dezenas de sub-rádios já temáticas, onde nem há locutor ou DJ, no sentido radiofónico do termo, da pessoa que vai colocando os temas e comenta, ou faz uma pequena introdução, um comentário, que já nem fazem isso. É uma sucessão, sei lá, eu já estou a ouvir a rádio de música barroca, italiana, vocal, e as pessoas já só ouvem aquilo. E, portanto, aquela ideia de programa de rádio, de certa forma, desapareceu, até porque, eventualmente, é mais difícil, é necessário criar público, se calhar é mais fácil passar a notícia que as pessoas ouvem, passar a playlist por razões óbvias, e eventualmente ter um programa de entrevista onde se explora uma polémica ou um evento. Pronto, é só preciso fazer as perguntas para termos ali uma hora de publicidade a cada 10 minutos. Portanto, a rádio também está a mudar, como é natural, como tudo muda, mas pronto, vejo com uma certa nostalgia essa tal história da rádio, onde de facto havia programas, onde há autores, falaste do António Sérgio, mas até podemos ir muito mais atrás, não é? Onde de facto havia essa tradição, digamos, que era autoral. Sim, mas agarrando até na pista e na pergunta da Raquel, todas essas pessoas estavam associadas a uma voz que era superior. Não é? Se nós formos analisar, por exemplo, uma rádio que me marcou muito, a rádio comercial dos anos 80, não havia um locutor, aquilo era do Luís Filipe Barros ou Adelino Gonçalves,
todos eles, e se tu fores mesmo alguns que transitam para hoje, um Ricardo Saló, enfim, todos eles têm essa componente da voz, da envolvência. Não é? E isso diluiu-se. Diluiu-se. Mesmo assim, ainda temos bons exemplos. Sim, ainda há bons exemplos, mas repara, mas por outro lado, houve é uma era de inclusão, não é? É uma era onde aquele que não é dotado do ponto de vista E com os podcasts, então, ainda mais, não é? Pronto. Hoje em dia qualquer pessoa pode ter um podcast e ser ouvido por... E ser um comunicador, e dessa conversa saírem... Agora, essa velha ideia, não é? Da música, ou melhor, da rádio, como meio divulgador de música, claro que se diluiu. Diluiu-se muito. Mas será que hoje em dia também, pronto, há outras ferramentas, há outras maneiras de chegarmos a isso? Nós olhamos muitas vezes. Se calhar hoje também é muito... Se calhar até era urgente que existissem mais, porque a quantidade musical também é maior, e às vezes o que é que o locutor ou o divulgador de música faz? O que ele faz é aquilo que tu estavas a dizer, é a curadoria, a mesma coisa. Eu chamo curadoria a esse trabalho como chamo ao porteiro de uma discoteca. Também é um curador. É o que diz, tu entras e aquele não entra. Porque eu quero que as pessoas cá dentro tenham um determinado tipo... É um curador, faz escolhas, é um editor, não é? Henrique, voltando aqui a esta questão da voz e da palavra e da linguagem, de alguma forma tu achas que a rádio, Henrique e Pedro, acho que qualquer um dos dois está perfeitamente apto a responder a esta pergunta, que é a questão do impacto da rádio numa certa uniformização das formas de falar, da rádio e de outros mídias, claro, mas pronto, sobretudo a rádio, se calhar, em alguns períodos pode ter tido uma espécie de normalização dos destaques e de... Total. Acho que há um lado científico. A rádio ganhou um lado científico. Há uma série de regras que se calhar eram cumpridas no jornalismo, não é? Na construção de um texto jornalístico, e que na rádio era uma coisa, diria, mais... havia uma maior largueza. Se nós, eu não sou um grande ouvinte, mas quando ouço mesmo as rádios de maior audiência, uma RFM, uma rádio comercial, embora a música seja muito diferente, há uma linguagem uniformizada da maneira como falam, o que dizem e o tempo, que há uma noção de tempo, não é? Isso sempre existiu em rádio, não é? É preciso, eu muitas vezes tento cortar com isso, que é, às vezes quando uma conversa, isto é uma coisa até meio egoísta, mas quando tenho um convidado e que estou a gostar da conversa, eu às vezes nem paro para ouvir o disco, deixo fluir essa conversa, como está a mim a saber bem, e calculo, espero que quem esteja do outro lado também esteja a usufruir disso. Mas essa questão do... Eu chego a ouvir, em algumas rádios, entrevistas com auscultadores, mesmo entrevistas jornalísticas, e noto o trabalho de pós-produção que aquela entrevista teve, quando são entrevistas gravadas. É como se estivéssemos a ler um texto sem vírgulas. Isto é, não há respirações. Chega a ser, é impossível esta pessoa falar deste modo. Portanto, isso é quase contra a natura. Mas eu acho que há essa uniformização de... E depois os podcasts, por exemplo, para mim é um balão de oxigênio nisso. Porque é um bocado do slow journalism. Não é? Quero falar com uma pessoa, por que não estar 1h30 a falar com ela? E é isso que é o meu trabalho. Não é? E em rádio, isso cada vez é impossível. Aquela coisa de o tempo de conversa, não faço ideia, nunca tive, mas olha, o tempo de conversa é bom que não passe, cada slot não passe dos 5 minutos. E depois mete a música, ou mete coisa, ou corta para ali, ou corta para lá. Portanto, não há... Eu acho que essa imagem poderá ser uma boa, é um texto sem vírgulas. Bom, a minha última experiência em que tive de ir a uma rádio aconteceu exatamente assim, parecia um debate televisivo e eu parecia um político a querer fugir às perguntas, mas não conseguia acabar nenhuma frase. Não, e há uma... Porque
a ânsia da continuidade. E sabes o que é, Pedro? E há intensa. outra que é um pouco assustadora. Já passei por essa experiência também. Em televisão ainda é pior. Que é tu sentires que a pessoa que está a falar contigo começa a entrar em pânico. Começa Ok. naquela... Cala-te, por favor. É. Isto já está muito... Ou está a ouvir uma referência qualquer que possa vir da Regi. Pá, isso já está muito longo, já está muito longo. Tu começas a sentir na cara Pois. do Mas isso também é do uma capacidade entrevistador de conseguir aquela- fazer assim um pensamento circular para quem edita, não é? Depois, para poder fazer um corte, não é? Pronto, é uma questão do tempo, também é uma técnica, se É calhar. tudo à não é? procura do Pronto. tipo Mas deixa-me já sensório. agora só ainda sobre a questão da normalização. A própria emissora nacional tinha um centro de formação em que as pessoas tinham de ter aquela dicção, tinham de ter aulas de dicção, tinham de ter uma voz específica, calibrada para a rádio. Obviamente também havia a questão da própria tecnologia, não é? A voz tinha de ser muito mais precisa e até os próprios artistas, os artistas da rádio, aqueles que se apresentavam para as transmissões radiofónicas, eram sujeitos a provas gravadas para analisar e perceber, de facto, a capacidade daquela voz, ou se justificava, ou até mesmo se merecia ser radiodifundida. Não, lá está, ainda é preciso fazer esta história da rádio com detalhe. Depois isto, presumo que a partir dos anos 60, ao longo dos anos 60, acaba por perder esse vínculo, essa obrigação, e pronto, a partir dos anos 70 deixa de haver essa exigência dessa voz, que é também a altura em que emergem outras vozes, com outras características, com outros timbres, e até com outra prosódia na rádio. Mas repara, todos os números que eu falei, essa rádio comercial dos anos 80, o Luís Filipe Barros, lembro, o Luís Filipe Barros e António Sérgio, tem uma forte ligação. Eu acho que há duas escolas aí. Há a escola inglesa e a escola americana. Se calhar até o Luís Filipe Barros pode ter um bocadinho de escola inglesa, Rádio Carolina, etc. Mas eu vejo sempre o António Sérgio como ligação representante, se calhar, dessa escola inglesa e o Luís Filipe Barros da escola americana. Mas há um passado. Eles cruzaram no corredor com essas referências, com essa exigência. Portanto, eu não. Eu já me cruzei com eles, não é? Já é uma passagem de testemunho. Os outros que vêm a seguir já nem olham, já nem querem saber dessas referências. Já são outros ícones, já são outras metas. Já não olham para essa. Interessa mais esse lado da animação, da boa disposição. São outros propósitos. Também há uma perspectiva, se calhar, meio comercial e mercantilista. Sim, e isso é bom também fazermos a distinção. Nós não lemos os jornais da mesma maneira. Nós não lemos os livros da mesma maneira. Nós não vemos cinema da mesma maneira. Se tu vais ver Tarantino com uma disposição, vais ver outro autor, vais ver Bergman com outra. A rádio também não tem que ser toda unificada, não é? Portanto, a rádio não tem que ficar agora com todas as rádios terem uma componente de divulgação musical. Não, a rádio tem... podes ver ali uma rádio, diria, de divulgação, e há uma rádio onde funciona bem o entretenimento puro, não é? E são essas que têm sempre maior visibilidade. Nós, do mesmo modo que distinguimos autores literários e de cinema, também temos que fazer o mesmo para... Quando analisamos a rádio, não podemos também estar a comparar o programa da manhã da rádio de maior audiência com as 10 da noite ou as 11 da noite de uma outra rádio. São coisas diferentes, são propósitos diferentes. Pedro, em relação à questão tecnológica, estava aqui a pensar que, pronto, quando surgiu o fonógrafo, né, quando Thomas Edison inventou o fonógrafo, a ideia era precisamente fixar as vozes para a posteridade e eventualmente até o telefone terá surgido numa necessidade de comunicar com seres de outro mundo, vá. E na altura, rapidamente, apesar de ter... A reprodução não era fiel, não era cheinha de ruídos, as primeiras gravações, imagino, se tu tens os primeiros registros... de certeza que estão cheios de ruído, mas as pessoas acreditavam que aquilo era alta fidelidade, apenas porque de alguma forma mimetizavam os sons e eles podiam reconhecer a fonte de som.
qual é que tu achas que é assim esse impacto? Ao mesmo tempo, esse ruído era aceito. Hoje em dia, por exemplo, na rádio, se calhar, o ruído é uma daqueles elementos a excluir, se calhar como o silêncio também, mas gostava que me falasses um bocadinho sobre isso. É muito engraçado ver os relatos da apresentação pública do fonógrafo no Teatro da Trindade. Uma das pessoas que assistiu foi o Bordal Pinheiro, que era um amante de ópera. Eu acho que mais do que amante de ópera, ele era amante do São Carlos e da vida à volta de São Carlos, das cantoras, sobretudo das cantoras, depois das saídas de São Carlos e as comezainas pós soirée. Ele esteve presente e ele, a dado momento, num dos seus jornais, acho que era a Paródia na altura, escreve: aquela máquina parece um moinho de café. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos e até na Europa e em Portugal também, havia a narrativa oposta. Fantástico. Aquilo parece uma pessoa. E até havia, nas sessões de fonografia, havia quase um jogo de magia com o público, onde não se via a fonte sonora e tentava-se iludir o público entre a voz de uma pessoa e o som reproduzido por um fonógrafo. Admito que em 1880, 1890, para quem nunca tinha visto uma máquina a reproduzir voz humana, aquilo teria toda a fidelidade possível e imaginária. Mas pronto, atualmente, depois utilizamos outros sistemas como o disco e a qualidade melhora um pouco. Mas continuávamos num contexto de gravação acústica e mecânica e reprodução mecânica, em que é natural, tinha de ser vozes específicas, nem todas as vozes eram passíveis de ser gravadas com qualidade. Quando digo qualidade, é com intensidade e detalhe, com pormenor, nem instrumentos. Daí, por exemplo, os discos de sulco largo, até 1925, com microfone, poucos são os que têm, por exemplo, guitarra portuguesa, ou instrumentos de corda dedilhada, ou instrumentos de corda friccionada, ou violino, por exemplo. São basicamente pianos e pequenas orquestras, as brass bands, que de facto tinham intensidade suficiente para poder ser gravado. Não havia possibilidade. Ora, o microfone alterou tudo. E a eletricidade, mas também o microfone alterou tudo. As vozes passaram a ser outras, passou a haver uma microfonia, não é? A diferença, posteriormente, de microfones, de posição, de colocação da voz. Foi-se desenvolvendo um know-how de que a rádio, obviamente, é uma peça fundamental, que de facto vai-nos progressivamente fazer sentir que cada vez estamos mais fiéis, estamos no sentido de fidelidade, no sentido de autenticidade. Quando, por exemplo, os primeiros discos elétricos são comercializados na segunda metade da década de 20, uma das frases publicitárias era a verdadeira fotografia do som. A ideia de que já não era um quadro, já não era um esboço, como era antes, mas agora sim, agora é que é autêntico. E sentimos e percebemos dessa atualização com a alta fidelidade, com o LP, depois com o CD. E, portanto, estamos constantemente a reconfigurar esta percepção que nós temos e a educar o ouvido, ou seja, os tempos mudam digamos, a autenticidade e a fidelidade é sempre muito boa, porque a próxima tecnologia vai ser melhor e vai nos fazer olhar para a anterior como, bom, isto de facto não era assim tão bom como eu pensava. Mas desculpa, Henrique. Não, continua. Não, ia pegar nesta ideia de educar o ouvido, que é uma coisa que eu acho bastante importante num mundo onde se pensa muito na imagem, muito pouco no som. E eu gostava que tu me falasses um bocadinho sobre a importância da tecnologia nisso. Nós sabemos que, enfim, a própria gravação de som já implica uma escuta mais atenta e uma espécie de curadoria também daquilo que se seleciona, que se escolhe gravar e que se escolhe arquivar, e isso tem um impacto também na percepção. É uma das minhas
preocupações, não só pessoais, profissionais, é a valorização do evento sonoro, do evento acústico. Faz muita impressão, por exemplo, a publicação de um disco ou de um conjunto de som gravado musical como banda sonora de um teledisco. E as novas plataformas, lá está o velho a falar, não é? Mas as novas plataformas é muito difícil mobilizar um jovem de 12, 15 anos para ouvir som sem uma imagem associada. E isto ainda sou de uma geração em que isso é um bocado perturbante. Se calhar os meus netos vão achar uma pré-história, uma bizarria minha, mas de facto acho que cada vez mais somos encaminhados para essa lógica do temos de estar com todos os sentidos mobilizados, porque senão distraímos-nos. É algo relativamente, para mim, ainda estranho, não é? Daí, por exemplo, a rádio, se calhar se perguntarmos às pessoas como ouvem rádio, ou quando ouvem rádio, aquelas estatísticas que não querem dizer nada, mas eu diria que 90%, para deixar sempre aquela margem, ouvem rádio a deslocar-se, no carro, eventualmente a correr ou a fazer uma atividade física, mas isso já serão algo bizarros, mas ninguém, se calhar em 2022, diz, não, eu à noite ligo a rádio. Não, mas é coisa de velho, é. De facto, Eu estava a pensar nos meus filhos que consomem TikTok e no outro dia estavam super fanáticos com a música dos Daft Punk e só conheciam 15 segundos da música. Porque é aquilo o tempo dos vídeos. E eu disse, então agora vão ficar aqui a ver no YouTube vídeos dos Daft Punk. Essa capacidade, com 3 ou 4 de seguida. essa diminuição da concentração que esta geração tem, não traz problemas a outras situações até de grande impacto mundial. O desporto. Eu, se calhar, pertenço a uma geração em que ainda aguento, nem sempre, já tenho dificuldade, mas ainda aguento 90 minutos a ver um jogo de futebol. A nova geração já não tem isso. A NBA, o que faz, por exemplo, no público americano, é vender, muitas vezes, não é o jogo inteiro. Eles não lhes interessa num jogo da NBA. Eles interessam-lhes, se calhar, os últimos 15 minutos, que é quando tudo se decide. Não lhes interessa estar a ver Não, interessa ver a parte final. Portanto, é uma situação que essa capacidade pequena de concentração extravasa a rádio, chega ao desporto. O desporto do ponto de vista de comunicação, ser ou não televisivo. O que é que se vende? Portanto, já há uma dificuldade muito grande de vender um jogo de futebol de 90 minutos, porque as pessoas que estão a ficar, é um público que está a ficar envelhecido. Em relação a essa parte técnica que estavas a falar, eu acho que, se calhar, algumas das situações mais interessantes que até acontecem em rádio não são consideradas ditas perfeitas do ponto de vista tecnológico. Não são. A maior parte dos podcasts não utilizam microfones Neumann como nós temos na rádio. Utilizam microfones de 50 euros. E são gravados em espaços sem um tratamento acústico, por exemplo, que esta sala tem. Entendes? E não é isso que invalida que serem ou não serem de sucesso. Por isso é que eu tenho sempre, ponho sempre o meu foco no discurso, na palavra. Entre aspas, no conteúdo, não é? No conteúdo, porque isso é que é o primordial, não necessariamente o resto. E nós vemos até na maneira como essa educação do ouvido. Um dia destes falava com um vendedor de alta fidelidade e perguntava, isto é um negócio para velhos, ele assim, eu tenho outra teoria. Qual é a sua teoria? A minha teoria é que nunca se ouviu tanta música quanto aquela que se ouve hoje. E se os mais novos estão habituados a ouvir música, é uma questão de, quando crescerem, terem contacto com
o lado bom da tecnologia, não é? Do bom som, do som bonito, do lado tecnológico, para poderem aderir a isso. Já tenho testemunhos disso de pessoas que em plataformas de streaming ouvem uma e ouvem outra, onde está já um nível de compressão menor e de fidelidade melhor, é uma espécie de um mundo novo que se abre aos ouvidos de públicos jovens. Isto é, eu não tinha escutado do mesmo modo que eu senti isso quando passei do vinil para o CD, que era, eu nunca ouvi este prato de choques, eu nunca ouvi este bombo desta maneira. Portanto, a sensação que nós tivemos, aquela ilusória, não é? Ilusória não, verdade, enfim, tinha outras características, da passagem do vinil para o CD, possivelmente, dentro mesmo num formato apenas digital, vai haver para esta geração, quando deixar, ou quando tiver a hipótese de ouvir, em vez de ouvir um MP3 de não sei quê, de 96 ou não sei quê, ouvir um de 320 ou ouvir um Wave. Vão perceber que há ali uma dimensão sonora que lhes vai agradar mais. Não sei, eu estou a dizer a perspectiva. Depende dos equipamentos que tiverem ao dispor para ouvir. Mas do ponto de vista de concepção de um novo projeto de rádio ou de comunicação, o que nós vemos é que não é necessário haver esse lado broadcast para que o formato tenha sucesso. E os podcasts são são um exemplo. Nós temos excelentes comunicadores, personalidades, enfim, com podcasts muito ouvidos e que são gravados em situações técnicas que não são as ideais. Portanto, mais uma vez, a palavra está primeiro. Como é que são os vossos rituais de escuta de um disco ou de algo novo que tenham para ouvir? Há assim uma espécie de ritual, um disco. É porque isso é uma daquelas coisas que não se fazem hoje em dia. Também é uma coisa de velho. Já é uma coisa ultrapassada, se calhar, trazer o objeto para casa e dizer e fechar as portas e as janelas e agora não entra aqui ninguém e eu vou ouvir isto do princípio ao fim. Eu acredito que tu faças isso, Henrique. Sim, faço muitas vezes. Faço algumas vezes, meto um disco a tocar. Também tenho dificuldade, às vezes, de o ouvir até ao fim. Isso tenho, em alguns casos. Não, há algo que para mim não é compatível, que é leitura ou concentração em algo que eu esteja a fazer e um determinado música cantada, por exemplo. Não consigo. Portanto, eu utilizo a música, está muitas vezes presente. Também começo a ter momentos onde não necessito de música. E às vezes até sensibilidade de ver o teu trabalho e de conversas que temos tido. A música não tem que estar sempre presente. A música acompanha-me todo o dia. Não tem que acompanhar todo o dia. Eu há pouco tempo tinha um trabalho onde realmente precisava de estar concentrado e por mais que pusesse o Brian Eno ou colocasse outras situações, eu tentava escolher cenários musicais e todos eles me estavam a incomodar. Portanto, não tenho... Agora, tiro parte do meu dia para ter disponibilidade para ouvir música. E não sou exigente. Portanto, eu gosto desse lado sónico, desse lado... Eu gosto de me sentar, do meu amplificador, da minha escuta. Gosto desse conforto auditivo. Eu, no meu caso, eu tenho que manter uma certa sanidade mental e tento separar um bocado as águas. O som que ouço com o objetivo prazenteiro da audição, daquilo que se chama da fruição, estar a ter o gosto de ouvir, e depois aquele que tem de se ouvir porque se está a perceber, lá está o bombo, como é que foi captado, quais são os problemas daquele som, e para já não falar quando se está a trabalhar com digitalizações, seja na digitalização, seja depois o restauro. O restauro, há sempre aqueles momentos de audição em que se ouve o material de princípio ao fim. Normalmente uma unidade, sobretudo tenho trabalhado canções, ao fim e ao cabo, que na realidade que são
identificáveis como canções. Ouço inicialmente a canção ou a música de princípio ao fim, não é? Até para perceber as características daquela gravação, e depois o trabalho de restauro acaba por ser tão obsessivo que, se me pedirem para dizer que música é aquela, eu não consigo, porque estamos a trabalhar ao centésimo de segundo, e portanto muitas vezes, se me perguntarem sobre o ruído do disco, ou da fita, ou da cassete, consigo descrevê-lo. Se me perguntarem o que é que está a cantar, quem é que está a cantar, que instrumento, nem consigo perceber, porque o trabalho é a centésima de segundo, ou 2 centésimos de segundo, e interessa-me daquela distorção, daquele ruído, que tipo de ruído é aquele, qual é a fonte que provavelmente provocou aquele ruído, se é um ruído decorrente do suporte ou da captação, da digitalização. Portanto, é obsessivo, mas tento manter essa separação. Por exemplo, no caso da audição, para a minha fruição pessoal, que também ainda existe, também aí concordo contigo, Henrique. Mesmo que eu tente fazer outra coisa enquanto estou a ouvir, fico totalmente incapaz. Não dá. Às vezes as coisas mais simples, quase como mexer fisicamente uma parte do corpo, é perturbante, porque mas há outras que não é bem assim. Lá está, depois depende. Infelizmente, pronto, não tenho essa coisa ainda do dia, ou da altura do dia, ou do momento em que retiro mas sim, ainda. Deixa-me só voltar atrás, que há pouco esquecemos de uma situação que para mim é fundamental na rádio, e esse está em vias de extinção, que é a sonoplastia. Não é quem fala, não tem que ser a música que está a tocar e o locutor. É o trabalho de sonoplastia feito por um sonoplasta, feito por um técnico da rádio. O tipo que dá uma dimensão que te leva para aquele lugar. Não é? O diretor de fotografia. Não é? Foi acabado com a pandemia ou não? Porque muitos locutores Perdeu-se. passaram a fazer os programas deste caso. Sim, também, mas repara, quando tu ouves até o nome, por exemplo, há uma rádio que respeita isso, a TSF ainda respeita muito. Por exemplo, eu ouço, se tu ouvis um programa do Fernando Alves, muitas vezes há sonoplastia de técnico som de. Portanto, aquele programa está associado ao trabalho daquele jornalista, das pessoas que o rodearam e da outra pessoa que andou a captar o espaço, não é? Que andou a captar o espaço e colocou isso naquela fita. E aquilo há uma montagem, há uma sonoplastia. Não é? Há isso sim, isso é uma das partes que se perdeu. Portanto, a partir de agora vais para a reportagem e vais sozinho. Captaste som, esqueci-me, não trouxe. Não é? E muitas vezes há o quê? Há apenas um texto que acompanha, que lança a entrevista, um pedaço, as declarações de alguém, mas não há nada que suporte aquilo, não há essa dimensão sónica do espaço onde aconteceu, o vento, o field recording, não é? Não há essa. Isso perdeu-se. Isso, durante muitos anos, era algo. Olha, repara, há muitos anos tinhas aqueles. Chegou a sair em vinil. O primeiro de maio. Não é? Tu vai ouvir aquele disco. Ali tens a rádio no seu esplendor, não é? Tens a rádio no seu esplendor. E voltando ao valor da palavra, que por acaso falámos disso uma vez por telefone e é engraçado. Repara, não sei se aquilo é de 60s. Igreja Esqueiro lançou uma coleção de vinil, há 12, uma coleção de vinil com entrevistas. Portanto, o locutor de rádio, património, percebes? Vontade de preservar. O Igreja Esqueiro, como grande figura da rádio, fala com o Vasco Santana e transforma aquilo, com Vasco Santana, com Stuart Carvalhais, com uma série de pessoas, e transforma aquilo numa coleção, não é? Para ficar fixa no tempo, para ouvir essa fruição depois em casa de cada um. Portanto, tentar contrariar o lado efêmero que a rádio tinha nessa altura. Bom, e parece que o lado efêmero desta entrevista também não nos permite continuar a conversa,
que continuaria por aqui fora. Obrigado aos dois. Obrigado. Era essa. E pronto, e até sempre. Obrigado.